Alô, alô. Tá de boa a voz? Show. Começar? Bem, gente, e aí, boa noite. Acho que todo mundo aí que veio ver um pouco das palestras aí hoje. Meu nome é Rodolfo, sou desenvolvedor da Dextra. E eu vim falar um pouco aí sobre Coordinator, Flow Coordinator e esse pattern aí de desenvolvimento. Então aí eu já adiantei o que eu tinha falado, mas eu sou o Rodolfo, desenvolvedor da Dextra aí. Tô lá, acho que há 2 anos, mas trabalho com iOS aí há 9 anos, mais ou menos. Então, um resumo do pouco que a gente vai ver hoje aí é alguns pontos básicos do Coordinator e no que ele ajuda, em quais problemas ele ajuda no nosso cotidiano. Um dos mais básicos, aí, mais comuns, é relacionado ao reuso e acoplamento de lógica dentro das view controllers, né? Seja lógica de navegação, como o reuso dessas telas em outros fluxos. Entendendo um pouco o que é o Coordinator, né? Como que ele consegue ajudar a gente nesse cenário. Vou demonstrar isso também com um pouco de código ali e depois fazer algumas considerações finais. Aí. Então, um pouco aí sobre o cenário bem básico aí do MVC normal da Apple. Sobre uma navegação aí, vou colocar um fluxo aí de 3 telas, mais ou menos. Então, hoje, provavelmente, a gente quer iniciar algum fluxo aí. Esse aqui está um exemplo bem básico. Então, tipo, eu começo numa tela específica. Eu posso entrar nessa tela aí via present, o que for. E dentro dessa tela, eu vou ter um fluxo aí de 3 telas, 3 passos que eu vou ter que executar. Hoje, tipo, com MVC, assim, tem pattern, isso é uma coisa que eu vou adiantar, tem outros patterns para fazer isso também, tá? Mas o básico mesmo é, tipo, normalmente a gente vai lá e chama dentro da view controller para a próxima view controller. Então, fica um negócio mais ou menos, tipo, isso. Opa, passei um. Era? Foi, show. Então fica um negócio mais ou menos assim. Eu vou lá, o cara clicou, ele estava no segundo passo, ele selecionou uma cidade, ele tem que ir para o próximo passo, então a lógica de navegação já fica direto na view controller ali. Então o cara dá um push view controller e essa lógica é toda acoplada dentro da view controller. Vou passar aqui. Então, aí, quais são os problemas com esse cenário? Né? Primeiro ponto, a gente acaba acoplando toda a lógica de navegação do nosso app dentro das view controllers, nas quais o papel não é esse. Tipo, a gente está cada vez mais tentando tirar o papel da view controller do que ela é, tipo, seja com padrões onde a gente arranca toda a lógica de negócio dela, a lógica de navegação. Então, a gente tenta sempre arrancar a lógica para deixá-la sempre o mais dumb possível, né, que a gente fala. E poder generalizar elas e poder reutilizar elas em vários pontos. Esse é um ponto bem grande que, tipo, que a gente enfrentou em alguns projetos. Então, tipo, a gente tem uma tela muito específica, sei lá, uma tela bem comum que a galera tem é de cidades. A gente tem lá, tem que entrar numa tela, fazer um search de cidades e obter uma cidade daquela tela e devolver. Essa tela ela não precisa necessariamente ser usada dentro de um fluxo. Ela pode ser usada aí, tipo, por vários fluxos dentro do nosso app. E a gente não quer acoplar ela com um fluxo específico falando, após eu selecionar uma cidade, vá para a tela de cartão de crédito. A gente não quer isso nesse momento. Porque, tipo, a gente quer utilizar ela em vários pontos do nosso app. E, tipo, de novo, essa parte falando da view controller, então, quanto mais código a gente vai colocando lá dentro, seja de navegação de qualquer coisa, a nossa view controller fica cada vez mais inflada. Então, para solucionar um pouco isso aí, a gente trouxe um pouco do pattern de coordinator. O que ele é? Então, a gente tem o nosso mesmo fluxo aqui, que a gente já estava trabalhando no cenário anterior, onde a gente tem 3 telas. Qual que é a diferença disso? Essas telas elas não vão navegar entre elas agora. Vai ter um cara que vai gerenciar isso para a gente, que a gente chama aí nesse cenário de Synapse Coordinator. Então, o papel dele é o quê? Abstrair toda a lógica de navegação dessas controllers e controlar como que essas telas vão se navegar ali. Então, tipo, esse coordinator ele é inicializado por uma navigation controller. Normalmente a gente usa uma navigation controller no pattern de coordinator. Eu vou mostrar um pouco depois, tá, gente? Estou passando bem por cima aqui, mas eu vou mostrar um pouco de código ali depois. Então, ela é inicializada e o próprio coordinator decide, beleza, qual que vai ser a minha primeira tela do fluxo? Vai ser, no caso aqui, uma base info. Então, como ele tem o controle da navigation, ele que dá o push para base info.
É respiração mesmo, a gorda é foda. Então, até ela finalizar o fluxo dela, ela devolve o papel dela para quem chamou ela. Isso é uma parada bem importante nisso, que é as telas, como elas não decidem para onde elas vão, elas só informam o que elas fazem. Então, tipo, quando eu chamo uma base info, normalmente ela vai ter uma base info delegate, que alguém vai implementar, e a base info delegate vai devolver. Tipo, ó, eu finalizei o fluxo, eu cancelei o fluxo deu erro, mas ela nunca vai decidir para onde a gente vai, ela só vai notificar. E assim com todas as outras telas. Então, fica meio que um bate e volta. O coordinator inicia ali em cima, chama a primeira tela. A primeira tela resolve, ela devolve para o coordinator. Ó, acabei. Passando informação caso precise. O coordinator, beleza, passou. Ah, vou para a segunda tela. E assim, ele vai seguindo todos os fluxos. Opa. Foi. Então, como que funciona esse coordinator? Quem que segura ele? Quem que gerencia ele? Né? Porque se ele gerencia todo mundo, alguém tem que gerenciar ele de algum jeito. Ou, pelo menos, isso. Com o fluxo normal do coordinator, a parada principal do nosso app é sempre o app delegate, que é inicializado tudo por lá. Então, o app delegate ele inicia o primeiro coordinator, que normalmente a gente chama de app coordinator. E esse app coordinator ele vai conseguir gerenciar a inicialização do app. Então, tipo, talvez nele você vai querer implementação de deep link, a implementação de alguma regra de walkthrough, qualquer coisa assim, que seja inicializada no app, você consegue fazer nesse app coordinator. E, beleza, aí, tipo, no cenário, eu só estou tratando um caso, tipo, que, beleza, ele entrou no App Coordinator, ele vai chamar uma main, por exemplo, que seria uma tab bar, uma home, qualquer coisa assim. Então, ele chama o Coordinator main, e o Coordinator main, por consequência, sequência, né? Chama o Feed Coordinator. Vocês notam que tipo, tem uma setinha voltando do Feed Coordinator ali, isso significa o quê? Que o Feed Coordinator ele pode ser desinicializado nesse cenário. Porque até então, o App Coordinator e o Main Coordinator, eles vão ficar em memória ali. Porque se você quebra o app... Nossa, tá foda, não consigo respirar. Se você destrói o App Coordinator, você perde todo o controle da sua app e toda a gerência de memória da sua app. O Main Coordinator, normalmente a gente não vai querer destruir ele porque a gente não tem um fluxo anterior a uma home, por exemplo. A gente não volta da home para algum ponto. Então, normalmente o Main Coordinator ele vai ser o nosso root coordinator, na maioria dos cenários. Só que ele pode ficar navegando entre coordinators, indo e voltando. E esses coordinators eles podem ser inicializados, fazem uma tarefa e devolvem o contexto. Eu vou mostrar um pouco aqui agora no código também para poder respirar. Desculpa, gente, eu não consigo falar muito, não. Ficou show. Tá foda. Então aqui, tipo, a gente tem uma app básica, como a gente daquele primeiro cenário, onde a gente não tem um coordinator, a gente trabalha com fluxos normais. E então, tipo, normalmente esse cara é inicializado. Cadê? Aqui. Dentro do app delegate. Aqui eu não estou usando storyboard nada, porque se já é acoplado demais usando o MVC normal com view code, imagine com tá falando aqui, tá? Imagine com storyboard, que o negócio fica mais acoplado ainda, que ela fica aquela teia de aranha cheia de sig, fica um bagulho maluco. Então aqui eu estou criando minha main view controller no fluxo normal. Essa main view controller eu estou setando como root da minha window e ele vai rodar o app como principal. Então aqui eu tenho um fluxo base, que é um fluxo de sign up. Não tem layout nenhum, tá, gente? É mais pelo fluxo mesmo. Então, ele abre a primeira tela, que é aquela Basic Info. A primeira tela, eu dou um próximo, ela vai para aquele Search City, que vai para o Credit Card e finaliza o fluxo.
Então, eu fiz um fluxo fechadinho ali, só que sem usar o coordinator. Então, eu tenho minha main view controller, minha view controller tem as componentes dela aqui, e tipo, cliquei no sign up, ele já dá um present para frente ali e vai seguindo normal. Present não, present ele é porque tem um outro fluxo aqui. Então, tipo, esse aqui é o primeiro fluxo, que é esse clicando aqui, então ele dá o present aqui. E daqui para frente, ele vai dando push entre os view controllers e isso acaba acoplando todo o código dentro das próprias view controllers. Com o coordinator, eu vou te mostrar aqui, a gente tem um cenário visual parecido, quase idêntico de navegação. Então, eu tenho um sign-in aqui, ele vai entrar, vou no próximo, selecionar, finalizei um fluxo inteiro aqui. Só que qual que é a diferença, então? Dentro do meu app delegate, eu vou criar o primeiro coordinator. Nossa, eu estava falando sem aqui. Eu vou criar o primeiro coordinator aqui, que eu deixo ele em memória aqui no app delegate, porque o coordinator, alguém precisa segurar a memória dele. Então, o primeiro coordinator, quem sempre segura a memória é o app delegate, e os seguintes coordinators, quem segura a memória dele é o coordinator que chamou ele, que vai guardar a referência dele como um child coordinator para poder segurar aquele cara caso ele precise de alguma referência dentro do próprio fluxo ali dentro. Então, o primeiro cara aqui é o nosso main coordinator, ele recebe uma navigator aqui, e isso faz parte de um outro pattern, na real, tá? Que é um pattern de router, que ele vem para corrigir algumas falhas do pattern de coordinator. Nas referências referências bibliográficas ali no final, tem um pouco falando sobre isso. Tem os 3 artigos do criador, vamos dizer assim, do coordinator, que é o Sunrow, nossa, não sei, é um nome difícil lá. E ele trouxe para NSSPAN, eu acho, em 2015, a primeira vez isso. E aí depois ele já trouxe mais 2 artigos falando um pouco sobre isso e tipo quais são os problemas que foram enfrentados e como que eles conseguiram corrigir isso, tá? Então esse navigator aqui, ele é uma abordagem a se seguir para corrigir alguns problemas do coordinator, que eu vou explicar aqui mais ou menos no código também. Mas aqui no normal, no básico do coordinator, você receberia uma navigation controller, né? Porque todo coordinator, como ele faz parte de um fluxo, ele vai ter uma navigation controller que ele vai gerenciar todas as view controllers dentro daquele cara. Então ele cria esse primeiro main coordinator aqui e ele starta esse fluxo. Ele passa esse cara para o window aqui e agora a gente não sabe mais de nada, quem está gerenciando tudo é os próprios coordinators. Então, tipo, eu indo para o main coordinator aqui, ele estende de um protocolo chamado coordinator aqui. Aí tem várias abordagens, tem gente que gosta de usar uma base coordinator como classe, como protocolo. É o que você achar melhor com o seu cenário. Nesse cenário aqui, tipo, e até alguns cenários que eu trabalho, normalmente eu uso o coordinator como um protocolo. Então, nesse caso aqui, eu só vou precisar de uma variável de child coordinators, ou seja, aqui que vai ficar guardado toda a referência dos coordinators a serem chamados pelo coordinator principal. E o método start, porque todo entry point do coordinator vai ser pelo start. Então, ele vai precisar ser startado e ele que define depois como que ele vai seguir o fluxo dali para frente. E aqui alguns métodos que já estão prontos aqui, que daí ficaria no base coordinator, né, para quem usa com classe normal. Mas para eu adicionar e remover esses childs aqui. Aqui eu uso os 3 iguais, porque além de comparar o tipo do coordinator que está entrando, eu quero que seja um tipo e um endereço de memória completamente diferente, porque eu não posso ficar removendo porque eu posso querer chamar um coordinator igual várias vezes dentro do mesmo caso, e eu não quero que eles se confundam e acabem perdendo referência de algum deles ou de todos eles. Então aqui é só um protocolo para ajudar um pouco nesse coordinator aqui. Mas a base, então, é o quê? Um coordinator ele vai ter o array de coordinators, uma referência para o navigation controller, que aqui eu estou usando o navigator, e ele é inicializado pelo navigation, recebendo esse navigation controller de quem está chamando ele. Então, por mais que ele gerencie o navigation controller, quem chamando ele que tem que enviar essa referência. Quem está chamando ele pode passar o próprio navigation controller, no caso de um coordinator que está chamando outro coordinator para fazer parte do mesmo fluxo. Então, ele pode passar a própria navigation controller e o outro coordinator que vai trabalhar com ela. Lógico, como ele vai chamar, ele sabe dos riscos que isso pode ter do próximo coordinator, por exemplo, dar um set to root e apagar todos os filhos de view controllers daquele navigation. Mas você pode passar esse navigation caso você queira. Você pode ter um coordinator de uma tela só que você pode usar dentro de um fluxo de navegação e você pode passar esse cara normalmente.
E aqui no Start é onde eu defino como que vai inicializar as coisas. Então, nesse meu coordinator aqui, ele é bem básico. Aqui eu poderia fazer um switch para detectar a entrada de deep link, para ver, dependendo de qual deep link eu estou entrando aqui, ele escolhe qual tela ele quer navegar. Mas aqui está bem básico, tipo, beleza, você está entrando nesse cara aqui, o primeiro vai ser minha main. Então ele vem aqui, ele cria minha view controller. No caso, como eu disse, minhas view controllers elas têm delegates para falar no que elas fazem só. Então eu já estou setando que esse meu coordinator vai implementar esse delegate. E nessa view controller eu estou setando ela como root do meu módulo. Então, presta atenção que, tipo, que o meu coordinator que está fazendo tudo isso. Tipo, as minhas view controllers elas nem sabem que está acontecendo isso. O meu app delegate, que é o cara que criou isso aqui tudo, ele só criou uma navigation e passou para frente. Ele não sabe de nada que está acontecendo. E aí, chamando a view controller, tipo, ela faz todo o código dela aqui. Então, tipo, ela tem o delegate dela, eu estou usando um pouco de view, eu tô usando view code aqui, dentro desse padrãozinho aqui, mas ele faz ele seta um pouco da navigation, como que ele quer a navigation, porque por mais que a navigation seja um cara gerenciado pelo coordinator, tudo que se diz respeito ao layout, a própria view que tem que tomar conta. Porque, tipo, eu não posso deixar o coordinator escolher como que ele vai gerenciar uma navigation bar, por exemplo, se o botão de fechar faz parte do layout da minha tela. Porque eu posso simplesmente dar um present nessa tela e não vir uma navigation lá em cima e eu ficar sem o botão fechar ou sem qualquer coisa do layout daquela tela. Então, aí é que eu faço toda a gerência desse cara, mas lógico, não sem navegação. Eu acho que eu estou adicionando algumas views, tal, e aqui, tipo, eu tenho os botões. Então, quando eu tenho, tipo, o sign up, eu seleciono o sign up, então eu falo, delegate. Selecionando o sign up aí, quem me implementou, que decide para onde vai. E aqui eu tenho um outro cenário também, que é o de delivery flow aqui, que ele fala a mesma coisa. Ele fala, vai para frente aí. Então, minha view controller agora, ela não está decidindo mais para onde ela vai, ela só está falando o que aconteceu com ela. Ela foi instanciada, criou os botões, arrumou o layout e falou assim, opa, fui clicado. O que eu faço agora? E aí o coordinator que tem essa responsabilidade, então, de implementar esses caras e definir o que faz. Então, tipo, no caso, se for um sign-up, opa, eu quero inicializar um coordinator de sign-up. Se for um delivery, eu quero inicializar um coordinator de delivery. Então, e aqui tem um dos casos, tipo, de querer ou não passar a navigation para frente. Eu quero reutilizar a minha navigation no fluxo de sign-up, eu estando na main. Eu não, tipo, imagine que minha main seja minha home. Eu quero passar a minha navigation para um fluxo de sign-up, para mim não faz muito sentido. Porque vai que esse fluxo de sign-up zoa toda a minha app, eu não consigo recuperar o estado dela depois. Então, eu crio uma nova view controller, uma navigation controller. Aqui, no caso, por causa do iOS 13 aí, tô setando ela como full screen, para não ficar com aquela paradinha de lá de cima. Aqui, como eu estou usando o padrão de navigator, o pattern de navigator, eu passo a navigator para esse cara. E aqui eu crio o coordinator. Criando o coordinator, passando o navigator. E aqui tem uma paradinha nova, que não tinha lá no... Nem no main, acho que o main foi o único que eu chamei até agora. Mas tipo, não tinha no main por quê? Porque o main não vai morrer. É aquela parada que a gente tinha falado das setinhas lá. Então, tipo, tô chamando o coordinator, eu não preciso analisar o que acontece quando ele vai morrer, porque eu sei que aquele coordinator ele vai ficar enquanto a minha app está viva. Então, mas esse aqui é um fluxo de sign-up, é um fluxo que tem começo, meio e fim. Então ele vai acabar em algum momento. Então eu tenho que definir o que eu quero fazer quando esse fluxo acabar. Então é para isso que serve esse onFinish aqui. Então, aí como eu disse, a gente precisa guardar essa referência de sign-up em algum lugar. Então a gente adiciona esse cara no child desse coordinator. Então agora esse meu main coordinator está segurando a instância desse meu sign-up coordinator. E eu inicio o fluxo daqui. Só que, normalmente a gente conseguiria parar aqui já, né? Tipo, eu inicializei o fluxo, eu não quero mexer mais nada. Só que como eu criei uma navigation, o meu coordinator vai ficar perdido. Caso eu não faça nada, porque eu estou passando uma navigation em branco para ele. Ele não vai ter nem referência de como dar present, push ou fazer qualquer coisa, porque quem está sendo exibido nesse momento é a root desse coordinator. Então eu tenho uma obrigação aqui de dar um present para essa navigation aqui e falar assim, beleza, deu um present, agora você vai ser exibido aí e agora você que lide com suas responsabilidades daqui para frente. E o sign-up, o delivery é quase a mesma coisa que o sign-up, tá? É mais por exemplo aqui, porque eu vou mostrar depois como a diferença do reuso de telas. Então,
Eu chamo o fluxo de sign-up aqui, o fluxo de sign-up. E aquele é um coordinator que já tem uma diferença. Porque, tipo, qual que é o fluxo dele? É aquela parada que a gente viu lá das 3 telas. Então, ele vai ter uma basic info, o select city e o credit card. Tipo, vai ser essas 3 telas. Então, o meu coordinator, ele tem os métodos para mostrar essas 3 telas aqui. Esses métodos estão todos aqui. Então, ele sabe tipo, que a primeira tela do meu fluxo vai ser a basic. Então, ele já sabe que ele tem que dar um set root nela. Ele sabe que as duas são pushes, tipo, vão aparecer lateral, então ele já está com esse código tudo aqui. E ele é chamado start dele, ele começa o fluxo, então. Ele que domina isso. Ele fala, beleza, eu vou mostrar a informação básica por momento. Então ele vai lá e mostra essa view controller. Delegate aqui é a mesma parada, então a minha view controller ela tem os métodos lá para descobrir o que aconteceu com ela. E ela vai lá e notifica esse meu coordinator. Então, tipo, ó, como é o primeiro cara do fluxo, ele vai ter o cancelar, porque ele vai ter o fechar, porque tipo, ele não tem o back ainda, porque ele vai ser o primeiro cara da navigation dele. Então, ele tem que ter um botão cancelar, alguma coisa para fechar aquele fluxo. Então, eu preciso receber esse evento aqui também. E, no caso, ele finalize. Finalizar aqui, no caso, seria chegar até o final, ou seja, fazer de fato o que aquela view controller ele tinha que fazer. Aí ele vai chegar aqui que vai chamar a próxima view controller e assim vai. Aqui já não tem mais muita diferenciação. A parada aqui, tipo, que a gente está olhando agora, a gente tem um coordinator de sign-up. Ele é que toma conta do fluxo inteiro. As minhas 3 view controllers que fazem parte desse fluxo, elas não conhecem não se conhecem, elas não, tipo, minha basic não manda chamar a search city, porque, tipo, elas não se conhecem mesmo, elas só sabem o propósito delas e elas devolvem o que tem que fazer. E esse aqui não precisa ser necessariamente feito com MVC, tá, gente? Tipo, normalmente eu trabalho com MVM nesse cenário, porque, tipo, com o Viper eu acho que não faz sentido, porque o Viper já tem o router dele, se não me engano, é basicamente isso. Mas, tipo, dá pra trabalhar com MVC e MVM e fica bem igual isso aqui. Aqui eu tô fazendo essa conexão direta entre View Controller e Coordinator, porque é mais um quesito de apresentação mesmo. E, não, beleza. Aí, esse fluxo inteiro é controlado agora pelo meu Coordinator, o que torna minhas telas isoladas e desacopladas. Então, agora, por exemplo, eu posso vir nesse fluxo, eu tenho esse fluxo fechado e minhas telas estão todas com o código lá. Eu posso ter um outro fluxo, que agora aparece uma nova View Controller, e eu clico nela, ele aparece a search seed numa ordem diferente, a search seed que usa a mesma ação, agora vai para uma basic info, e a basic info vai para o credit card. Então, tipo, aqui foi mais para mostrar como que eu consigo controlar todos os fluxos de telas dentro do meu coordinator agora de maneira livre, tipo, porque as telas não se conhecem mesmo. Aí, acho que agora voltando um pouco para a apresentação. Vamos cansar de novo. Então, um pouco das considerações finais aqui, então, do que eu já estava falando. As views não conhecem só os fluxos, não conhecem os fluxos, na real. Tipo, ela não conhece nenhum dos fluxos, elas só falam o que elas têm que fazer e quando elas acabam o que têm que fazer. Esse é o papel delas agora. E deixa todas essas ações de navegação para o coordinator decide como vai fazer todo esse fluxo. Com isso, a gente ganha o reuso das views. Então, como eu disse, a gente pode ter algumas views que a gente vai querer usar em vários fluxos diferentes do nosso app, a gente consegue reutilizar elas em vários coordinators diferentes. E como toda a lógica de navegação agora fica dentro do coordinator, a gente desacopla toda essa regra da view. É mais uma coisa que a gente consegue desacoplar da nossa view controller. Talvez um dia a gente não tenha nem código nenhum mais nela. Mas é basicamente isso, essas vantagens aí do coordinator. É bem um pouco do que a gente pode fazer com o coordinator. O coordinator tem muito mais coisa para fazer em cima ainda. Tem patterns que conseguem auxiliar o coordinator nesse processo, seja de factor, porque a gente viu que a gente fica criando várias view controllers ali dentro. E, dependendo, a gente vai começar a repetir muito código para instanciar as view controllers, a gente consegue criar um factor para esse cara e isola tudo isso também. Mas eu acho que é isso. Não tenho slide aqui as referências. E se alguém tiver uma pergunta aí, para ficar de boa, não vou cansar de responder, não. Mas acho que é isso, gente.
esses 3 primeiros aí é o que eu falei do cara, tipo, que é o, não é o cara que criou o Coordinator. O Coordinator é um pattern que já existe há um bom tempo, que acho que se não me engano chama até Application Router, alguma coisa, que eu não lembro agora, mas tem Directories, tem vários nomes para o Coordinator. Aqui ele trouxe o Coordinator para o contexto do iOS e bastante gente gostou disso na comunidade, então ele ficou bem famoso aí quanto a isso. E embaixo aqui tem alguns posts relacionados a ele, e justamente falando sobre pontos que tem de problemas dentro desse fluxo e o que pode arrumar dentro dele. Vamos lá, alguma pergunta? Pelo menos uma. E aí, ninguém? Boa. Calma aí, ele levantou primeiro. Agora ele levanta... Calma. Agora a galera tá disputando. E aí, Rodolfo? Opa, e aí? Eu queria saber se chega um momento numa aplicação muito grande, se o Coordinator começa a acumular memória no device, na execução das pilhas. Tipo, depende muito do fluxo quando a gente vai trabalhar. Tipo, a gente tem que entender, talvez, que o Coordinator ele vai ter que fazer o papel dele e sair de memória o mais rápido possível. Então, não é tão legal a gente ter vários Coordinators que vão ficar sendo empilhados. Sei lá, tem alguns casos, tipo, eu já trabalhei com algumas apps grandes que usam isso, tipo, a gente chegou, sei lá, no máximo de 5 fluxos de Coordinator. Então, tipo, sei lá, era um cenário onde o cara ele precisava de uma coisa que era paga, por exemplo, para usar. Aí, para isso, a gente inicializava o fluxo de Coordinator de login, que, por sua vez, o cara não tinha uma conta, podia inicializar o fluxo de Coordinator de sign-up, e por assim vai. A gente não conseguia chegar muito, porque a ideia é realmente, tipo, ó, fez, acaba. Fez seu papel, acaba, assim. Mas, realmente, tipo, isso pode acontecer se, tipo, a gente não ficar tomando conta. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com esse back dos coordinators, para desalocar todos esses coordinators de memória. Aquele onFinish lá serve justamente para isso. Para, tipo, ó, acabei meu fluxo, remove de memória. Para a gente não ter esse acúmulo mesmo. O Coordinator ele é bastante voltado para o UIKit, mas você sabe de alguma forma que você consegue resolver esse problema, tipo, de desacoplar as views com o SwiftUI? Bom, a gente falou, acho que disso um tempo atrás lá. O SwiftUI, acho que eu não cheguei a ver artigo nenhum quanto a isso. Eu acho que eu vi um cara, acho que ele publicou um artigo faz umas semanas aí sobre isso. Mas as minhas próprias conclusões que eu vi sobre o SwiftUI é que talvez a mudança vai ser muito maior que isso, assim, tipo, porque o método de navegação do SwiftUI é uma parada totalmente diferente para a gente. Tipo, ele é muito acoplado com a Vue no sentido que, tipo, eu realmente não pensei em nenhum cenário onde a gente consiga desacoplar isso lá dentro, porque por mais que a gente consiga desacoplar o destino, a gente consegue falar para onde, tipo, não, beleza, eu tenho uma lógica para definir para onde vai, o fato de navegar ainda vai estar lá dentro, assim, o vou navegar vai estar lá dentro, e isso que a gente não pensou muito em como remover ainda. Boa, valeu. Mais alguma pergunta? Bom, acho que é isso. Valeu, gente. Desculpa aí.